O vento soprava frio naquela tarde de 1347. Dentro da pequena cabana de Mateus, o silêncio era interrompido apenas pelo som de passos pesados se aproximando da porta. Thomas, o cobrador de impostos da vila, não costumava bater. Ele empurrou a porta de madeira com o pé, deixando a luz cinzenta do dia entrar no lugar escuro e abafado. O cheiro ali dentro era péssimo. Um misto de fumaça velha com o odor ruim da doença que estava matando todo mundo na região. Mateus estava sentado em um banco de madeira, com as mãos apoiadas nos joelhos. Ele nem levantou a cabeça quando o homem entrou. Thomas limpou a garganta e ajeitou o seu casaco de pele, que parecia caro demais para um lugar tão pobre e sofrido. Ele olhou em volta com nojo, evitando encostar nas paredes de barro e palha. "Onde está o resto do grão, Mateus?" E ele perguntou com uma voz alta e cheia de autoridade. "O Lorde não vai esperar mais nenhum dia pelo que é dele por direito", ele completou enquanto batia com o seu cajado no chão. Mateus continuou olhando para o chão de terra batida, sem dizer uma única palavra. No canto da sala, cobertos por panos encardidos e velhos, estavam dois corpos sem vida. Eram a esposa e a irmã de Mateus. Elas tinham perdido a batalha para a peste fazia apenas 2 dias e ainda esperavam por um enterro que nunca acontecia. Thomas deu um passo para frente, cobrindo o nariz com um lenço perfumado que trazia sempre no bolso. Ele viu os vultos no chão e soltou uma risada curta, sem nenhuma gota de compaixão. Caminhou até o corpo da irmã de Mateus e, sem qualquer aviso, deu um chute forte no ombro da moça morta. Ele queria ver se ela ainda se mexia ou se estava apenas fingindo para não trabalhar no campo. "Carne podre não paga dívida nenhuma", ele disse, olhando para Mateus com um desprezo profundo. "Se ela não respira mais, não tem utilidade nenhuma para o vilarejo e só ocupa espaço." Thomas então viu um cobertor de lã que ainda estava sobre os pés dos mortos. Ele se abaixou e puxou o pano com força, revelando as pernas pálidas e manchadas da moça que acabara de falecer. "Isso aqui ainda parece bom e bem feito", ele comentou. "Vou levar como parte do pagamento pelos impostos atrasados da sua família." Mateus finalmente levantou o olhar. Não havia choro nos seus olhos, nem gritos de raiva ou desespero. O que se via era apenas um vazio muito grande, um silêncio que parecia vir de dentro da alma. Ele não tentou lutar. Odé nem pediu para o cobrador ter piedade dos mortos. Esse comportamento calmo deixou Thomas um pouco confuso, mas sua ganância falava muito mais alto do que o seu medo. Mateus se levantou devagar, sentindo o corpo pesado pelo cansaço. Ele foi até um canto escuro da casa e pegou uma pequena caixa de madeira com alguns desenhos simples entalhados na tampa. Voltou e estendeu a caixa para o cobrador com as mãos que tremiam um pouco. "Minha mãe dizia que este era o tesouro mais valioso da nossa família", Mateus falou em voz baixa. Sua voz estava rouca, mas cada palavra saía bem clara no silêncio da cabana. "Se você levar isso agora, pode considerar que não devo mais nada ao Lorde. Leve e nos deixe em paz de uma vez por todas." Thomas pegou a caixa rápido, sentindo o peso do objeto. Os olhos dele brilharam com a possibilidade de encontrar moedas de prata ou joias escondidas ali dentro. Ele tentou abrir a tampa na mesma hora, mas Mateus colocou a mão por cima impedindo-o. "Não abra agora", avisou o ferreiro com um tom muito sério. "O ar nesta cabana está carregado de morte e doença. Espere até chegar na sua mansão isolada, onde o ar é puro, e o senhor poderá apreciar o que há dentro com calma e segurança." Mateus olhou bem no fundo dos olhos de Thomas e continuou: "O que está aí dentro tem o poder de dar ao senhor exatamente o tipo de descanso que você merece por tudo o que fez por nós." Thomas deu um sorriso convencido, achando que Mateus estava sendo apenas humilde ou que tinha sido finalmente derrotado. Ele guardou a caixa debaixo do braço, enrolou o cobertor roubado e saiu da cabana pisando firme na lama da rua. Ele não fazia ideia do que realmente estava levando para sua própria casa. Dentro daquela caixa de madeira não existia ouro nem pedras preciosas. Mateus tinha colocado ali os trapos velhos que usou para limpar as feridas da primeira pessoa que morreu naquela casa. O pano estava cheio de fluidos secos e, o pior de tudo, escondia dezenas de pulgas que tinham acabado de saltar dos corpos frios. Eram pulgas que carregavam a bactéria da peste e estavam famintas por sangue novo e quente. Mateus ficou parado na porta, vendo a figura de Thomas sumir no meio das casas vizinhas. Ele sabia que o destino do homem estava selado. O cobrador achava que estava lucrando com a desgraça alheia, mas estava apenas carregando a própria cova. Antes de continuarmos com essa história e vermos o que aconteceu quando o cobrador chegou em casa,
e inscreva-se no canal e conte pra gente nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Mateus ficou parado na soleira da porta, observando a silhueta de Thomas sumir na neblina baixa que cobria a rua lamacenta. O peso daquela pequena caixa era sim o peso da própria morte. Para ele, aquele momento era o desfecho de uma história iniciada muito antes das manchas negras surgirem na pele de sua família. Ele fechou os olhos e no escuro de sua mente exausta, a vila mudou totalmente. O cheiro de podridão deu lugar ao odor de ferro quente, carvão e terra molhada. Pouco antes de 1347, o vilarejo era pulsante e cheio de barulhos. Mateus era o ferreiro, um homem de braços grossos que batia o malho na bigorna o dia inteiro. Sua forja era o coração da vila. O som rítmico do metal servia de relógio para os vizinhos. O sol brilhava diferente naquelas manhãs. Ele lembrava do suor escorrendo enquanto preparava ferraduras ou consertava arados. Naquela época, a preocupação era se a colheita garantiria o sustento no inverno frio. As refeições eram simples. Sua esposa aparecia com um pedaço de pão e uma caneca de cerveja rala. Ela sempre sorria e limpava a fuligem dele. Sua irmã mais nova corria pelas ruas estreitas, brincando entre as casas de pau a pique. As valas de detritos eram comuns, mas ninguém via aquilo como um perigo. Era apenas a rotina. Tudo mudou quando os boatos chegaram com os mercadores. Falavam de navios atracando com marinheiros mortos e manchas pretas que fediam a carne apodrecida. Os ratos corriam soltos. Quando o primeiro navio da morte despejou sua carga na costa, a sombra da peste caminhou para o interior. O medo se espalhou mais rápido que o vento. A peste não escolhia suas vítimas e levava todos. Em semanas, o movimento na forja parou. Ninguém precisava de ferramentas quando todos estavam ocupados tentando sobreviver ou cavando covas. Foi nesse pânico que Thomas viu sua chance de enriquecer. Ele já era o cobrador de impostos do Lorde, mas sua ganância não conhecia limites. Enquanto as famílias rezavam, Thomas batia de porta em porta, inventando taxas para lucrar com a miséria. Ele cobrava o que chamava de taxa de proteção divina e de limpeza sanitária, embora as ruas continuassem imundas. Quem não pagava era ameaçado de expulsão, o que significava morrer de fome nas estradas desertas. A crueldade de Thomas aumentou quando o cemitério local ficou lotado. Ele proibiu enterros em covas individuais, dizendo ser um desperdício de espaço. Corpos começaram a ser jogados em valas comuns imensas, sem orações ou despedidas. Era cruel. Ninguém estava seguro ali. Mateus viu seus vizinhos serem empilhados como lenha seca, enquanto Thomas observava de longe, cobrando moedas até para permitir o acesso ao buraco coletivo. A vida de Mateus desmoronava. O comércio na vila parou e os grãos que ele tinha guardado acabaram. Ele sentia sua força física minguar a cada dia sem uma refeição decente. Thomas parecia ficar cada vez mais gordo e próspero. Ele confiscava ervas e óleos dos curandeiros, dizendo que eram itens de luxo para esta nobreza, mas todos sabiam que ele os vendia por preços altos. O golpe final veio quando a esposa de Mateus adoeceu com febre e calafrios. Mateus correu até a casa de Thomas e implorou por água limpa da nascente protegida. Thomas apenas abriu a janela e olhou para ele com desprezo frio. "Água limpa custa ouro, ferreiro", disse ele com a voz seca. "Se você não tem o metal para pagar, não tem a água. Aceite a vontade divina." Mateus voltou para casa de mãos vazias, vendo sua esposa morrer pela ganância de um homem que transformou a tragédia em um negócio lucrativo. Sua irmã foi a próxima vítima no canto da sala. Mateus entendeu que a justiça não viria dos poderosos e decidiu usar o silêncio como sua única arma. Era o fim de sua paciência. O mundo estava morrendo e ele não estava sozinho. Mateus ficou olhando para a névoa por um longo tempo, mesmo depois que Thomas sumiu de vista. E ele percebeu que não adiantava mais rezar ou esperar que os homens que mandavam na vila fizessem a coisa certa. A justiça não viria de ninguém com coroa ou bastão. Naquela altura, Mateus já sabia de algo que todos suspeitavam. Thomas tinha um armazém secreto. Enquanto os vizinhos reviravam o lixo atrás de comida e as crianças choravam de fome, o cobrador estocava sacas de grãos, queijos e barris de vinho roubados em nome do Lorde. A morte da irmã, naquele canto frio da cabana, foi o que quebrou a última coisa que restava dentro de Mateus. Ele não sentia mais medo, apenas uma calma estranha. Ele sabia que se o mundo ia acabar para todos, o homem que se alimentava da dor alheia deveria ser o primeiro da fila para o acerto de contas. Ele planejou cada detalhe. A caixa de madeira não era um presente, era uma sentença de morte silenciosa.
E longe dali, Thomas chegou em sua mansão isolada, no alto da colina, longe do cheiro de morte das ruas. Ele trancou as portas e subiu para o seu quarto. Estava ofegante, não pela doença, mas pela ganância. Ele colocou a caixa de Mateus na mesa e esfregou as mãos. Ele imaginava encontrar ali moedas de ouro ou o colar de prata da família do ferreiro. Com um movimento rápido, Thomas forçou a tampa. O estalo da madeira ecoou no quarto. No começo, ficou confuso. Não havia metal, apenas trapos velhos. Ele enfiou as mãos na caixa, revirando o pano, achando que o tesouro estava no fundo. Foi nesse momento que as pequenas pulgas sentiram o calor da pele de Thomas. Elas saltaram e picaram seus pulsos e pescoço quase no mesmo instante. Ele sentiu uma coceira leve, mas ignorou, jogando a caixa no chão com raiva. Ele achou que Mateus tinha rido dele. E mais o ferreiro tinha lhe dado exatamente o que ele merecia. 3 dias depois, a febre atingiu Thomas como um martelo. Ele acordou com o corpo em brasa e uma dor de cabeça insuportável. Quando tentou chamar algum servo, percebeu que estava sozinho. Seus empregados tinham fugido, levando tudo o que podiam. Thomas olhou para as próprias axilas e viu os caroços pretos que tanto temia. A infecção era agressiva. A ganância tinha sido o caminho mais curto para o seu fim. Ele passou seus últimos momentos cercado por sacos de ouro que não podiam comprar uma gota de água ou um minuto a menos de dor. O metal brilhava sob a luz, mas não servia para nada. Thomas morreu no chão frio, olhando para a porta que ninguém abriria. Pela janela de sua cabana, Mateus olhava para a mansão. Ele não precisava ver para saber que a balança da vida tinha sido equilibrada. Com esforço, Mateus saiu de casa. Ele não tinha mais ninguém, mas precisava fazer o que era certo. Ele passou o dia cavando na terra dura atrás da cabana. Suas mãos, que antes moldavam o ferro, agora abriam o chão para sua esposa e sua irmã. Ele sentiu o peso da pá em seus braços cansados, lembrando-se de como aqueles mesmos braços costumavam carregar lenha e metal na forja. Ele as enterrou com calma, sem a pressa das valas comuns. Falou algumas palavras baixas, uma despedida simples que o vento levou para longe. Mateus começou a caminhar pela vila silenciosa. Não havia mais gritos nem barulho de carroças. A natureza estava tomando conta das ruas. O céu estava de um azul pálido, indiferente ao luto humano. Pequenas ervas cresciam entre as pedras onde antes as pessoas corriam. Animais vagavam livres pelas casas abandonadas, sem entender para onde os humanos tinham ido. Mateus percebeu que o mundo não tinha acabado, ele apenas tinha mudado. A ambição dos homens e os impostos de Thomas pareciam piadas diante da força da terra. Naquela era de escuridão, a lição final foi que a verdadeira praga não estava no sangue, mas na alma daqueles que lucravam com o fim do mundo.